Vamos ler a palavra de Deus, então, no livro do profeta Isaías. Pode acender as luzes para nós, por favor. Livro do profeta Isaías, no capítulo 14. Nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Nós vamos falar bastante sobre o diabo hoje, tá? Não se assuste. A Bíblia fala bastante sobre o diabo, tá bom? Não se assuste porque ele já foi vencido por Cristo e nosso Deus é maior. Mas eu quero explicar para você algo em Isaías capítulo 14 e o versículo de número 12 até o 14. Isaías capítulo 14, versículo 12, 13 e 14, tá? Nós vamos ler o texto, depois da leitura já vai aparecer para você ali o tema da mensagem. Eu quero ser bem sucinto, nós não podemos passar das 8 horas. Você que está em casa pelo Facebook, queria convidar você para compartilhar a nossa live. Vai lá em compartilhar, compartilha com os seus amigos, compartilha com grupos, pega o link, compartilha no grupo da família, para que mais pessoas possam ser abençoadas nessa noite através da palavra de Deus. Isaías 14, verso de número 12, diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Verso 14: subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Diga assim comigo: como o Altíssimo. Mais uma vez, como o Altíssimo. Amém. Olha só que interessante. Esse texto que nós lemos aqui, ele fala de um rei. Ele está falando do rei da Babilônia. Não especifica quem era o rei na época, mas no texto, no contexto, Isaías está profetizando acerca do rei da Babilônia. E dizendo que esse rei se exaltou e ele queria ser como Deus, tá? Mas esse texto, ele vai muito além, porque ele parece, e eu acredito que ele está falando aqui de algo muito mais profundo. Ele está falando aqui de uma rebelião que aconteceu no céu, de uma rebelião que aconteceu diante de Deus, lá na eternidade. Esse texto, ele também fala e aponta para a queda de Lúcifer, a queda do diabo, de Satanás, né, como você quiser chamar. E tem outro texto também, na Bíblia, em Ezequiel, no capítulo de número 28, que também fala sobre um rei, no caso aqui, o rei de Tiro, e que esse rei também queria se exaltar acima de Deus, que o orgulho entrou no seu coração, então Deus o tirou da sua posição. E também em Ezequiel capítulo 28, eu vou ler um versículo para você daqui a pouco, ele parece também estar falando de algo além daquilo que está no contexto. Quando a gente lê o livro do profeta Daniel, ele fala sobre principados e potestades, sobre príncipes dominadores, como Paulo fala também, que essas potestades, que são espíritos malignos, são demônios, anjos caídos, que se rebelaram contra Deus junto com o Lúcifer ou Satanás, e que eles nas regiões celestiais, eles influenciam os homens aqui na terra, eles influenciam os líderes, os governantes, e parece que por detrás do rei da Babilônia, e por detrás do rei de Tiro, havia uma potestade, haviam principados, haviam demônios que influenciavam a cabeça desses homens, e aqui nesse texto então parece que Satanás, Lúcifer, ele está por detrás desses homens, ele influencia, ele lança dardos, setas malignas, e influenciam esses homens, e hoje isso ainda continua acontecendo. Então, tanto o texto de Isaías, quanto o texto de Ezequiel, Isaías 14 e Ezequiel 28, eles também estão falando acerca da queda de Lúcifer. Ele foi criado um anjo bom, um anjo perfeito, mas ele se envaideceu, entrou orgulho no seu coração, e ele quis ser como Deus, tá? E esse foi o pecado dele. É por isso que eu escolhi essa imagem aqui para você,
escolhi esse tema. Não seja como o diabo, porque ele influencia os homens, a humanidade, homens e mulheres, e esse desejo de ter o que não é nosso, de nos compararmos com a outra pessoa, isso está em nós, é intrínseco a nós. Essa imagem é bem interessante, né? Os dois coelhinhos ali, o que está ali com a planta acima da terra, né? Pequena e com inveja do coelho, né? Que a planta ali é grande, é vistosa, mas abaixo da terra, o que é que parece? Né? A cenoura, né, o fruto desse aqui, é bem maior do que o daquele ali. Então, mas ele está cobiçando. E o coelho de cá, ele está todo envaidecido, né, porque parece que a plantação dele vai dar muito mais. Não é assim? E muitas vezes é assim que a gente olha para a aparência, a gente olha para aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós dificilmente valorizamos aquilo que está no interior. Nós valorizamos a aparência, nós valorizamos aquilo que os nossos olhos veem. Então, o pecado da comparação, porque comparação é um pecado, tá bom? O pecado da comparação aconteceu a primeira vez no céu, quando Lúcifer, ele disse, eu serei como Deus. Deu para entender até aqui? Amém? Jesus, ele disse em Lucas, no capítulo 10, versículo 18, você pode ler na sua Bíblia, junto comigo, Lucas 10, 18, se a comunicação conseguir achar aqui também, Lucas 10, 18, Jesus, ele vai dizer que ele viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Jesus falou sobre isso, ele disse assim, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, ok? Eu não vou entrar aqui quando isso aconteceu, como isso aconteceu, eu tenho apenas 3 pontos que eu quero compartilhar com você, mas tem um outro texto também que vale a pena nós citarmos ele, está em Apocalipse, no capítulo de número 12, abra sua Bíblia, ou acesse o aplicativo da sua Bíblia, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 12, o versículo de número 4, vou manusear minha Bíblia aqui também, 12 de Apocalipse, versículo de número 4, diz assim, com a cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. Eu vou preparar um sermão no capítulo 12 do Apocalipse, para te explicar quando é que isso aconteceu, tá? Mas aqui está falando sobre esse dragão, que é Satanás, e com a sua cauda ele arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu. Está falando da 1/3 parte dos anjos, que se rebelaram juntamente com Lúcifer, se rebelaram contra Deus, tá? O versículo 7 diz assim, houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos, o dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, quem ele é? A antiga serpente. Então a gente sabe agora quem é que era aquela serpente lá no Jardim do Éden. A antiga serpente, chamado Diabo, ou Satanás. E o que é que ele faz? Ele engana o mundo todo. E o que aconteceu com ele? Foi lançado na terra com os seus anjos. Foi lançado para a terra com os seus anjos, com os que são agora os demônios nas regiões celestiais, tá? Dito isso, então, eu quero que você entenda que a comparação é um pecado. É um pecado que nós praticamos sempre. Nós estamos na era das redes sociais, na era das aparências, na era das lives, não é assim? A gente vai no Facebook ali, começa a pesquisar as lives, é uma live atrás da outra. Você vai no Instagram, são pessoas lindas e maravilhosas, né? Cheio de Photoshop, quando você encontra pessoalmente você assusta. Mas é o mundo das redes sociais. As pessoas, elas se comparam com as outras. Pessoas que querem ser mais bonitas, querem ser mais ricas, querem ter o carro como o daquela pessoa. Tem pessoas que têm como alvo de vida, o objetivo máximo de vida, comprar um Camaro amarelo, né? Antigamente era Brasília amarela, agora é o Camaro, mas tá bom.
aquelas propagandas que nós vemos nas redes sociais, né? Arraste para baixo, e seja como eu, seja rico como eu fiquei rico trabalhando na internet, seja como eu, marketing multinível, e aquelas propagandas que nos atraem, chamam a nossa atenção, e nós queremos ser como essas pessoas. Nós olhamos aquelas famílias perfeitas que não existem, aquelas famílias dorianas, sabe, a família doriana, a família perfeita, e nós ficamos comparando, puxa, mas que família linda, que família perfeita, eu queria uma família assim. Mulheres que olham para outros homens nas redes sociais, filmes e novelas, e dizem assim, puxa vida, se meu marido fosse assim, né, barriga tanquinho, né, ele já não tem mais aquele tanquinho, né, tá aquela bola de futebol aposentada. Aí o marido olha para aquelas mulheres das novelas, dos filmes, da Netflix, aquelas mulheres lindas, e compara com as suas mulheres e diz assim, puxa vida, né? Eles não falam, porque não são loucos de falar, né? Senão vão tomar uns tabefes, mas no pensamento, no coração, só Deus sabe o que passa, tanto do homem quanto da mulher. Comparação. E aonde é que aconteceu a primeira comparação? No céu. Quem fez? Satanás. Por isso que o tema da mensagem é, não seja como o diabo. Pare de comparar. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, diz assim, o diabo queria ser como Deus. Vai aparecer aqui para você. O diabo queria ser como Deus. Esse era o desejo dele. No versículo 14, do capítulo 14 de Isaías, ele diz que eu subirei e colocarei o meu trono acima das estrelas, e eu serei igual, como, semelhante ao Altíssimo, eu serei como Ele. Esse texto, como eu já disse para você, ele está falando também sobre Lúcifer, o desejo que ele tinha de ser como Deus. O pecado da comparação surgiu no coração de Lúcifer, no coração de Satanás, do querubim, o anjo da guarda, que foi criado perfeito. Música fluía do seu interior, ele é expert em música, é por isso que ele usa muito a música para enganar as pessoas, ele usa muito a música para arrastar as pessoas para longe de Deus. Então, lá em Ezequiel, e agora eu quero ler com você, Ezequiel 28, 17, é o segundo texto, que também está falando de um rei, no caso aqui o rei de Tiro, mas também está falando sobre o pecado de Satanás. No capítulo 28, e o versículo 17, diz assim, seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza, sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor, por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Se você ler a partir do versículo 14, eu vou ler o 14, diz assim, eu escolhi e ungi como querubim guardião, você tinha acesso ao monte santo de Deus, e andava entre as pedras cintilantes, era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade em você, seu rico comércio o levou à violência, e você pecou, por isso o bani em desonra dos montes de Deus, ou do monte de Deus, eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Aí o versículo 17 que eu já li. Então o pecado dele foi se comparar a Deus, foi querer ser igual a Deus. Logo eu posso entender que quando eu me comparo com alguém, eu estou cometendo o mesmo pecado do diabo, eu estou sendo igual a ele. Se foi esse pecado que o derrubou, que o fez se corromper, que fez o orgulho nascer em seu coração, esse pecado também tem levado muitas pessoas à ruína, tem levado muitas famílias à ruína, o pecado da comparação. No segundo ponto, diz assim no segundo ponto, ponto 2, aqui no slide, o diabo despertou na humanidade também o desejo de ser como Deus. Lá em Gênesis, no capítulo de número 3, vai lá no início da Bíblia, capítulo 3 do Gênesis, olha só que coisa interessante, o que o diabo disse para a mulher, quando levou ela a desobedecer a Deus, capítulo 3, versículo 4, olha só, é claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher,
Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. O diabo, ele não se contentou em perder tudo que ele tinha por causa do orgulho e do pecado da comparação. Então ele é jogado, lançado do céu, e no jardim do Éden, após a criação do homem e da mulher, ele vai então tentar a mulher com o mesmo pecado que o derrubou. E ele chega e diz para ela assim: você vai ser como Deus, você vai ser igual, você vai conhecer o bem e o mal. E pensa como que isso soou na cabeça de Eva. O que ela entendeu com isso? O que isso significou para ela? Qual o desejo e a cobiça que nasceu no seu coração? Ela entendia o que era ser como Deus. Tudo ia bem, até o dia que o ser humano desejou o que não poderia ter. Amém? Tudo ia muito bem no jardim do Éden, na criação de Deus. Até que o homem, instigado por Satanás, ele desejou aquilo que ele não podia ter. Quantas vezes você já desejou o que você não pode ter? Quantas vezes eu já desejei o que eu não posso ter? Eu comparei aquilo que eu tenho com aquilo que me chamou a atenção e eu desejei, mas eu não posso ter. O homem, ele nunca será como Deus. Mas ele acreditou, o primeiro casal, então, eles foram convencidos e eles pecaram. E o terceiro ponto, e eu já termino aqui, o terceiro ponto diz assim: mesmo andando com Jesus por quase 4 anos, eu estou falando dos discípulos, os discípulos ainda se comparavam. Vamos ler na Bíblia? Marcos capítulo 9, Marcos capítulo de número 9, e o versículo de número 33 a 35. Olha só que interessante. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Jesus disse assim: peraí, fala para mim, sobre o que vocês iam discutindo, debatendo no caminho? Jesus sabia, só queria ouvir da boca deles. Eles não responderam. Por que não responderam? Pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Quem de nós é o maior? Quem era o maior entre os 12? Pedro? João? Tomé? Judas? Quem era o maior? E o versículo seguinte diz: Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, quem quiser estar em eminência, quem quiser ser o maior, quem se achar o mais capacitado, que se torne o último e seja o servo de todos. Amém? Porque esse foi o exemplo de Jesus. Quem é maior que Jesus? Entre os 12? Ninguém. Jesus foi servo. Jesus serviu. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus, ele deu o exemplo que o maior é aquele que serve. Aos olhos dos homens, o maior é aquele que é servido. O maior é aquele que é bajulado. O maior é aquele que é idolatrado. Mas aos olhos de Deus, o maior é aquele que serve. É aquele que entende o que é o serviço cristão, o que é servir as pessoas, o que é amar as pessoas. Aos olhos de Deus, esse é o maior. Tem muitas pessoas que vão chegar no céu esperando uma baita recompensa, porque fez muito para Deus. E vão perceber que não vai ser bem assim. Aquele que às vezes nunca apareceu, que às vezes nunca pegou o microfone, que nunca cantou um louvor em um grupo ou para uma plateia, que nunca apareceu o seu nome no jornal ou em uma live, terá uma recompensa na eternidade muito maior do que muitos que viveram aparecendo. Porque qual é o motivo? Porque eu quero aparecer, porque eu quero estar em evidência. É para que o meu nome apareça ou para que o nome de Jesus seja glorificado? João capítulo 21 tem um texto extraordinário.
João, capítulo de número 21, vamos lá, sempre na Bíblia. Capítulo 21 e o versículo de número 20. Olha só que interessante, o Pedro sempre levando nos dedos, né? Diz assim, deixa eu explicar o contexto para você. Jesus, ele está conversando com Pedro, e ele pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro o amava. Jesus aqui já tinha ressuscitado, Pedro havia negado Jesus antes, e Jesus perguntou, você me ama, você me ama, você me ama, e o contexto vem, e Pedro ele diz, Senhor, né, sabe que meu amor é fraco, é mais ou menos isso que ele estava querendo dizer, ele reconheceu que ele não era, seu amor não era perfeito. Então Jesus disse para ele, me segue a si mesmo, porque eu vou te mostrar, vou te ensinar a me amar. Aí Jesus falou para ele no versículo 19, como ele haveria de morrer, que tipo de morte ele deveria ter, para glorificar o nome de Jesus. Então Jesus falou para Pedro assim, Pedro, Jesus disse, isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse, siga-me. Então Jesus contou uma história para ele, e disse, é assim que você vai morrer para me glorificar. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Não está na Bíblia, mas está na tradição cristã, que assim foi a morte dele. Aí, imagina, ele recebe uma notícia dessa, né? Jesus diz, você vai morrer assim para me glorificar. Então, vou ensinar você a me amar, a tal ponto de você dar a vida por mim. Ok. Aí, continua então, verso 20. Pedro se virou e viu atrás deles, quem está escrevendo isso aqui é João, tá? Quem está escrevendo aqui é João, estamos no Evangelho de João. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava. Você entendeu? João escreveu. Ele está contando a história. Ele disse, e Pedro olhou para trás e viu o discípulo a quem Jesus amava. Ele está falando de quem? João está falando de quem? Dele mesmo. Né? Olha o tamanho, né, da humildade de João, né? Eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Eu deitei a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava. Aquele que havia reinclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Como é que ele vai morrer? Ele vai morrer pior do que eu? Porque o Senhor disse, né, que eu vou morrer assim, tá? E quanto a ele? Ou seja, deixa eu me comparar com ele, porque afinal de contas a gente estava discutindo, né? Quem que era o maior? Então, né, me diga, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Vai cuidar da sua vida. Amém? É uma tradução livre minha, tá? Vai cuidar da sua vida. Ele disse então, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, me segue. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria, mas não era verdade, tá? Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Olha só que interessante. Os discípulos, mesmo caminhando com Jesus durante 4 anos, eles ainda se comparavam. Tá? A dinâmica entre irmãos. Quem tem irmão sabe como é que é, né? Aquela disputa, né? Quem é mais amado, quem é mais chegado do pai, quem é mais chegado da mãe. Se você dá um presente para um, tem que ser igual ao do outro, porque eles vão comparar, né? Se você vai dividir alguma coisa, alguma comida, você tem que pesar. Né, tem que ser igualzinho, porque se tiver 1 grama para lá ou para cá, né, aí o pau vai comer em casa, o bicho vai pegar. Aí eu estou criando uma estratégia lá em casa, né, quando a gente vai dividir alguma coisa, uma barra de chocolate, por exemplo. Aí uma divide, né, uma escolhe ali, quebra, né, vai dividir, e a outra escolhe qual que ela vai querer. Você entendeu? Porque se houver injustiça, né, se a Raquel quebrar o chocolate no meio, né, e o lado esquerdo for maior do que o direito, e ela vai dizer, eu vou ficar com esse aqui, né. Então, quem divide, cede a oportunidade do outro ou da outra escolher o primeiro pedaço. Então, se a primeira for inteligente, ela vai dividir igualzinho, né? Se for inteligente, vai dividir igualzinho. Porque a comparação está dentro da gente. Se você tem irmãos até hoje, né? Vamos ver quem se deu melhor na vida? Dos nossos 10 irmãos, quem se deu melhor na vida? Quem se deu melhor na vida foi o fulano de tal. Esse aqui, né, não se deu tão bem na vida, né? Acontece na sua família?
Sim ou não? Existe comparação no seu contexto familiar? Aonde é que aconteceu a primeira comparação? Deus dá graça aos humildes e rejeita os orgulhosos, é o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 12. Não compare as pessoas, não compare o seu cônjuge, não compare o seu marido, não compare a sua mulher, não compare os seus filhos. Não faça isso, pelo amor de Deus. Isso é um trauma na vida das crianças, não compare eles com ninguém. O seu filho é o seu filho, é o presente que Deus te deu. Ele não é igual ao filho do vizinho, porque ele é o seu filho. Então seja grato por aquilo que Deus te deu, não compare os seus filhos, não marque eles dessa maneira, não compare a sua vida. Quantas vezes nós nos pegamos desejando a vida dos outros? Ah, se eu tivesse aquela vida, ah, se eu tivesse a conta bancária, né, do Neymar, ah, se eu tivesse aquele carro, aquela casa. Não compare. A comparação nos leva a dois caminhos, dois únicos caminhos. Primeiro, orgulho, soberba e vaidade. Se eu me comparo com alguém que está pior do que eu vou me sentir orgulhoso, vaidoso, eu vou me sentir soberbo. E se eu me comparo com alguém que está pior do que eu, ou alguém que está melhor do que eu, o que vai acontecer? Eu vou ficar mal. Autocomiseração, autopiedade, coitadismo, vítima está aqui. Isso. Ela nunca estaria satisfeita. Até que Jesus disse, então é uma de meio litro que você quer, tudo bem, é isso que você quer? É, certeza, beleza. Mas aí chegou uma outra amiga com uma Coca-Cola de 1 litro. Aí ela já não queria mais a de 500 ml. Aí chegou um outro com a Coca-Cola de 3 litros. Aí quando Jesus chegou com a Coca, que ela pediu, de 500 ml, ela já estava indignada com Jesus. Porque aquilo que os outros haviam recebido era maior. Qual era o problema? Ela queria o quê? Ela queria as mãos, aquilo que Deus pode dar, mas ela não queria a face, que é comunhão e relacionamento com o Senhor. Esteja satisfeito com aquilo que Deus te deu, seja grato pela sua família. Ah, mas o meu marido seja grato por ele. Ah, mas a minha esposa, seja grato por ela. Mas não conhece os meus filhos, pastor? Seja grato. Imagina se Deus ele só te desse mais depois que você fosse grato por aquilo que você já tem. Quando é que você ia receber mais? Seja grato por tudo. Grupo de louvor, por favor. Seja grato por tudo que você é e tudo que Deus já te deu. Seja grato por tudo que você é e por tudo que Deus já te deu. Deus só vai despejar sobre a sua vida quando você for grato por aquilo que Ele já te deu, por aquilo que Ele já te abençoou. Como está a sua vida? Nesse tempo que nós estamos vivendo de comparações, você tem se comparado com alguém? Você tem desejado algo que você não tem, de forma a querer estar naquele lugar? Isso é pecado. Isso é ser como Satanás. É repetir o pecado que derrubou o anjo perfeito, o anjo de luz, que foi criado pelo próprio Deus. Você pode se inspirar, se inspire nas pessoas, se inspire nas famílias que te inspiram, se inspire nas pessoas que te inspiram, mas não deseje o lugar, não deseje ser como, se inspire, porque gradativamente você pode, em Cristo, se tornar, pela graça de Cristo, uma pessoa cada vez melhor, mas através da inspiração. Amém? Esteja em pé, por favor. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores, obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão com a gente aqui no prédio da igreja e pelas pessoas que nos acompanham, Senhor, através da internet, através do Facebook, através do YouTube. Quero te louvar, Senhor, pela vida da dona Nelly, do seu Bresolim, do Daniel. Quero te louvar pela vida do Yuri, da Solange, da Raquel e do Gerson, da Camille. Quero, Senhor, te louvar pela vida da Marli, do João, do Cláudio, da Beatriz. Te louvar, Senhor, pela vida de todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, também pelo YouTube.
E quero te louvar pelos aqueles que, Senhor, estão aqui de maneira presencial. Que a tua boa mão, que a tua graça e misericórdia, Senhor, venha sobre nós nesse momento. Que o Senhor trabalhe em nós através dessa palavra, que possamos entender a gravidade, Senhor, de nos compararmos, o quanto isso é ruim. E que o Senhor nos faça entender que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, que nós somos especiais aos seus olhos, porque o Senhor nos escolheu, e não devemos nos comparar com nada, e não devemos nos comparar com ninguém, porque nós somos propriedade peculiar do Senhor. Nós somos nação eleita, Senhor, somos povo adquirido, Senhor, somos sacerdócio real, Senhor, somos nação escolhida do Senhor. Então não podemos nos comparar, porque o Senhor nos deu o melhor. E quando nós nos comparamos, Senhor, com alguém, ou comparamos, Senhor, aquilo que alguém tem com aquilo que nós temos, nós somos ingratos. Nós não queremos, Senhor, esse pecado em nossas vidas, o pecado da ingratidão, o pecado da comparação. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos converta, nos transforma, Pai, em nome de Jesus, que jamais sejamos como Satanás, que jamais venhamos a cobiçar aquilo que não é nosso, mas nos ensine a inspiração, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os enfermos que estão nos hospitais. Eu oro mais uma vez pelo pastor Renato, eu oro, Senhor, pelo milagre na vida dele, oro também pelo milagre na vida do Nilton, Senhor. Oro pelo milagre na vida daqueles que estão entubados, sofrendo. Oro, Senhor, pelo consolo na vida daqueles que estão enlutados. E oro, Senhor, por esperança, Senhor, na vida daqueles que estão crendo no milagre na vida dos seus entes queridos. Tem misericórdia da gente. Nos dê um tempo de refrigério, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos.